Olá, boa tarde a todos. Então hoje nós vamos encerrar o conteúdo para avaliação. Então o último tema que eu quero passar para vocês é a mistura física de gases, tá? Mistura física de gases perfeitos. Então primeiro vamos definir o que é essa mistura física, né? A mistura física é uma reunião de dois ou mais gases em que não ocorrem reações químicas entre as partículas, tá? Então, por exemplo, você tem aqui um número de mols, né, de oxigênio, tá? Formando aqui eles estão contidos aqui num primeiro recipiente, tá? Você tem gás oxigênio, e você vai misturar com outro número de mols aqui, um número de mols qualquer, de gás carbônico, tá? De dióxido de carbono. Então, na mistura física, você vai pegar os mols de oxigênio e os mols de gás carbônico e você vai misturar num único recipiente, de modo que o número original de moléculas de dióxido de carbono é mantido e o número original de moléculas de oxigênio também é mantido, tá? Então você não vai ter perda de partículas nem ganho de partículas. Você não vai ter reações, tá? Por exemplo, você não vai ter reação do dióxido de carbono se unindo com a molécula de oxigênio ou formando outros tipos de reações, né? Então o número original das moléculas vai ser o mesmo. Então, por uma questão de analogia, é como se você pegasse um pote com 50 bolinhas de gude azuis e outro pote com 50 bolinhas de gude vermelhas, e você misturasse numa única bandeja, tá? Então no final você vai ficar com 100 bolinhas de gude, 50 azuis e 50 vermelhas existindo no mesmo espaço, na mesma região, tá? Isso é mistura física, né? Você não vai ter quebra de bolinhas de gude, você não vai ter misturas, junções, nada disso, tá? Você vai manter sempre o mesmo número. Então, sabendo que é uma mistura física, a gente pode dizer o seguinte, que o número de mols da mistura, né, vai ser exatamente a soma dos números de mols originais, né? Então você tem aqui o N1, que é o número de mols do gás 1, do recipiente 1, N2 para o gás 2, N3 para a amostra 3 e assim por diante, tá? Você soma tudo e você tem o número total de mols da mistura. Em cima desta condição aqui da mistura física, a gente vai aplicar a equação de Clapeyron, né, que você já conhece lá da aula passada, que relaciona as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, mais o número de mols. Então, se a gente for isolar o número de mols nesta equação, nós ficamos com PV, né, pressão vezes volume, sobre RT, em que R é a constante universal dos gases, né, você já conhece, o 0,082, e T é a temperatura absoluta, né? Então, vamos substituir nessa relação de cima, né? Então nós ficamos no final com PM, que é a pressão da mistura, vezes VM, que é o volume da mistura, sobre R vezes TM, que é a temperatura da mistura. E isso é igual a P1 vezes V1, que é a pressão vezes o volume do gás 1, sobre a temperatura do gás 1 vezes R, né? Mais P2 vezes V2 sobre RT2, ou seja, as variáveis de estado do gás 2, e assim por diante. Tem P3, P4 e assim por diante, tá? Então você pode juntar, claro, infinitos gases aí numa mistura, e desde que se mantenha esta condição aqui, né? A condição que o número de mols ele vai se manter, o número de mols total, ele é igual à soma dos números de mols originais, tá? Bom, olha só, nesta relação aqui você percebe que é possível cortar o fator comum, que é o R, né? Então o R pode ser cortado, ele vai embora da equação. Então a forma final da equação que nós temos é essa daqui. PM vezes VM sobre TM é igual a P1 vezes V1 sobre T1, mais P2 vezes V2 sobre T2 e assim por diante, tá? Então pensando nisso a gente vai fazer exemplos agora, tá? Só um minutinho aqui. Bom, então a gente vai começar aqui com esse exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então eu vou ler o enunciado, tá? E vou explicar o que vai acontecer nesta questão, tá? Deixa eu pegar aqui. Então olha só. Três recipientes contêm gases sob pressão e volume conforme representado a seguir. Então olha só, você tem aqui três recipientes, tá? Eles formam, na verdade, um único recipiente e eles estão unidos aqui pelo meio, né, por essas tubulações, tá? Para separar os recipientes, você tem duas válvulas, A e B, né, como está sendo mostrado aqui. Então, o primeiro recipiente, que é o recipiente 1, ele tem um volume de 200 centímetros cúbicos e uma pressão, né, exercida pelo gás aqui no recipiente 1, uma pressão de 4 vezes 10 a quinta
newtons por metro quadrado. No recipiente 2, o volume já é de 500 centímetros cúbicos. E a pressão é 6 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. E no terceiro caso, no terceiro recipiente, você tem um volume de 120 centímetros cúbicos e uma pressão P3 de 5 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, a primeira coisa a se falar aqui é que as paredes são diatérmicas, ou seja, elas permitem trocas de calor. Nessas condições em que as paredes permitem trocas de calor, a gente assume que os três recipientes, né, os três gases nos três recipientes, eles estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Tá? Então eles tiveram tempo de trocar calor e eles estão todos à mesma temperatura e todos à temperatura ambiente. Então, abrindo-se as válvulas A e B, os gases se misturam, né? Então vai ter passagem de um gás para outro, né? Vai ter toda uma mistura e no final eles vão estar ocupando, né, ao mesmo tempo os três recipientes. Vão formar apenas um único gás, né, uma mistura, ocupando os três recipientes. Então, a mistura ela ocorre sem reações químicas, né, uma mistura física, mantendo a temperatura constante. Então é aquilo, né? As temperaturas originais são mantidas, não variam, então a temperatura da mistura vai ser as temperaturas originais. Então, qual o valor aproximado da pressão final da mistura? Então, agora eu vou escrever aqui a equação que nós temos para a mistura de gases, né? Aquela relação que eu mostrei agora há pouco. Eu vou escrever aqui e a gente vai depois fazer as considerações, né? Então, o que a gente pode cortar, o que dá para simplificar e assim por diante, tá? Então, nós começamos com a relação da mistura, né? Pressão da mistura vezes o volume da mistura sobre a temperatura da mistura dos gases é P1 vezes V1 sobre T1 mais P2 vezes V2 sobre T2 mais P3 vezes V3 sobre T3. Tá? Esta é a equação que nós temos originalmente. A primeira consideração a ser feita é o fato das três temperaturas originais serem iguais, né? Então T1 é igual a T2, que é igual a T3, e a temperatura final também vai ser igual às temperaturas originais. Por quê? Porque a mistura, né? A mistura ocorre a temperatura constante. A mistura ocorre a temperatura constante, tá? Então olha só, esses fatores aqui de temperatura que estão no denominador, eles são todos iguais, né? Então eu posso simplificar todos eles, né? E substituir por 1. Tá? Eu posso trocar todos eles por 1. É como se eu fizesse uma divisão geral da equação por esse fator. Então, nós ficamos apenas com o numerador, né? Outra consideração a ser feita é a questão aqui do volume, tá? Então, o volume final, o volume da mistura, vai ser o volume ocupado pelo gás após a mistura, né? Então, se você for olhar aqui, quando você tira as válvulas, né, que separam os recipientes, o volume disponível vai ser a soma do volume 1 com o volume 2 com o volume 3, né? Você não vai ter uma expansão de volume total, nem uma diminuição, é apenas a soma dos três recipientes. Então eu posso dizer que Vm é V1 mais V2 mais V3. Então agora a gente vai substituir, né, os valores, né? V1 é 200, V2 é 500, V3 é 120. Então vamos lá, 200 centímetros cúbicos mais 500 centímetros cúbicos mais 120 centímetros cúbicos. Isso aqui vai totalizar, né, 820 centímetros cúbicos. Beleza? Então nós já temos o volume final da mistura. Nós conhecemos os valores aqui, né, individuais de P1, V1, P2, V2, P3, V3. Falta encontrar o PM.
Então, para encontrar a pressão da mistura, eu vou primeiro isolar, né? Ou seja, eu vou pegar o Vm e vou passar dividindo o lado direito desta equação aqui de cima. Então, nós temos aqui pressão da mistura é igual a P1 vezes V1 mais P2 vezes V2 mais P3 vezes V3, tudo isso dividido por Vm. Tá? Tudo isso dividido por Vm. Agora eu vou substituir os valores. Tá? Então Pm vai ser o quê? P1. P1, deixa eu conferir, vale 4 vezes 10 à quinta. Vou colocar aqui, ó. 4 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Vezes V1. V1 vale 200 centímetros cúbicos. Mais P2. P2 é 6. 6 vezes 10 à quinta. 6 vezes 10 à quinta. Vezes V2, que é 500 centímetros cúbicos. Mais P3. Acho que é 5. É 5. 5 vezes 10 à quinta. Só aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Vezes, né? Vezes 120 centímetros cúbicos, que é o volume, né? Tudo isso dividido por 820 centímetros cúbicos, tá? Então, olha só, o que você pode notar dessa equação, né? Que os centímetros cúbicos que estão multiplicando vão ser simplificados pelo centímetro cúbico que está dividindo, né? Então, eu posso cortar. De modo que a unidade que vai sobrar aqui é o Newton por metro quadrado. Mas você tem outro fator comum, que é o 10 à quinta, tá? Então, o 10 à quinta a gente vai incluir junto na unidade final. Tá? Eu vou separar tudo isso aqui para pôr na unidade, 10 à quinta newtons por metro quadrado. Então eu vou trabalhar apenas com os valores que estão aqui, né? O 4 vezes 200, o 6 vezes 500 e o 5 vezes 120. E vou dividir por 820. Tá? Então vai ficar assim a relação, quer ver? Então no final vai ficar assim, Pm igual. Então lembrando, 10 à quinta newton por metro quadrado eu vou jogar lá para o final, né? Como um fator comum. Então eu vou fazer assim, vou abrir parênteses, 4 vezes 200 mais 6 vezes 500 mais 5 vezes 120. Tudo isso dividido por 820. Tá? Tudo isso dividido por 820. Vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Tá aqui, ó. Então tá aqui o 10 à quinta newtons por metro quadrado, deixei como um fator comum. Agora eu vou multiplicar esses valores, né? Então vai ficar assim. 4 vezes 200 é 800, mais 3.000, mais 600, tá? O resultado dos produtos aqui, sobre 820, vezes 10 à quinta, newtons por metro quadrado. Então, no final, nós teremos o quê? Fazendo essa soma e dividindo, 800 mais 3.000 mais 600 dividido por 820 dá aproximadamente 5,4 vezes 5,4, é tudo que está aqui dentro, né? Vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Tá? Então este é o valor aqui da pressão da mistura. Tá? A resposta está dada aqui embaixo. Beleza? Só deixa eu ajeitar aqui, né, para poder salvar para vocês. Deixar isso aqui salvo. Agora vamos para mais um exercício, tá? Então esse aqui foi, por enquanto, só um exemplo, né? Só que eu não pus a resolução pronta. Eu vou agora para o exercício, que é o exercício número 15, que é o último exercício antes da avaliação. Vamos dar uma olhada no enunciado aqui, tá?
Olha só, em um recipiente A de capacidade igual a 25 litros, há nitrogênio a temperatura de menos 23 graus Celsius sob pressão de 3 atmosferas. Em outro recipiente B, com 30 litros de capacidade, há oxigênio a temperatura de 127 graus Celsius sob pressão de 8 atmosferas. Ambos os gases são colocados em um terceiro reservatório de capacidade de 27 litros, ao qual se misturam. Tá, então agora eu vou anotar os dados, antes de continuar, eu vou anotar os dados porque a gente já viu, você tem o recipiente A, são dados os valores aqui das variáveis de estado, né, volume, temperatura e pressão, mesma coisa para o recipiente B. Então vamos lá, o volume VA, o volume do recipiente A é de 25 litros, certo? A temperatura TA, ela é de menos 23 graus Celsius, só que eu tenho que escrever isso aqui em Kelvin, né? Então eu vou somar com o menos 23, 273, né? 273. Isso aqui vai resultar em 250 Kelvin, tá? Sempre, né? Lembre de somar 273 no valor da temperatura em graus Celsius. E a pressão PA é de 3 atmosferas. Tá? São os valores aqui do recipiente A. No recipiente B, né, o volume do recipiente B é de 30 litros. Calma aí, deixa eu... 30 litros. A temperatura TB é de 127 graus Celsius, que somado com 273 resulta em 400 Kelvin. E a pressão? A pressão PB é de 8 atmosferas. 8 atm. Beleza? Então, ambos os gases são colocados em um terceiro reservatório de capacidade de 27 litros. Então, o VM igual a 27 litros, no qual se misturam. Admitindo que esses gases não interagem quimicamente, ou seja, uma mistura física, né? Uma mistura física, e que se comportam como gases perfeitos, qual será a temperatura final da mistura, ou seja, qual será o valor do Tm, para que a pressão final seja de 10 atmosferas, tá? Então vamos misturar os dois gases em um terceiro recipiente, né, de 27 litros, e ele quer saber qual será a temperatura da mistura para a pressão de 10 atmosferas. Então, para resolver esse problema, eu vou, né, novamente montar a equação lá da mistura de gases, né? Então, deixa eu pegar aqui. Nós temos PM vezes VM sobre Tm é igual a P1, a PA vezes VA sobre TA mais PB vezes VB sobre TB. Pessoal, só um minutinho, tá? Bom, então aqui a gente vai substituir os valores que nós temos, tá? Então PM nós sabemos que é 10, deixa eu colocar aqui, né? 10 vezes 27 sobre Tm é igual a PA, que é 3, vezes 25 sobre 250, mais PB, que é 8, vezes 30 sobre 400. Tá? Bom, se eu tivesse apenas uma fração aqui desse lado, bastava fazer os produtos, inverter as frações e isolar o Tm. Só que aqui eu tenho duas frações, tá? Então a gente vai ter que fazer depois uma soma de frações. Então primeiro eu vou fazer os produtos, tá? 10 vezes 27, isso aqui vai dar 270 sobre Tm. 3 vezes 25 é 75 sobre 250. 8 vezes 30, 8 vezes 30 é 240 sobre 400, tá? 240 sobre 400. O que eu poderia fazer para
para simplificar esse problema, né? Eu poderia, deixa eu pensar aqui, eu queria simplificar esse denominador, né? Se eu achasse um divisor comum, 10 é um divisor comum. Eu teria que dividir ambos os denominadores por 10, mas surgiria um 10 em cima. Poderia ser feito, né? Ou tirar o mínimo diretamente, né? Eu posso tirar o mínimo diretamente também. Bom, deixa eu ver aqui. Acho que dá para fazer. O que eu fiz da outra vez, eu tirei o mínimo entre 250 e 400, mas são valores muito altos, né? Às vezes não há necessidade de trabalhar com valores tão altos assim. Estou pensando agora. Eu acho que vou trabalhar com 25 e 40. Daí eu teria que, na verdade, dividir toda a equação por 10, quer ver? Então, se eu dividir ambos os lados aqui por 10, deixa eu pegar aqui. Não, se eu dividir o denominador por 10 e o numerador, eu teria que multiplicar. Eu posso fazer isso. Eu posso dividir todos os denominadores por 10. Então eu divido aqui o TM por 10, eu divido 250 por 10 e eu divido 400 por 10. Aí, seguindo, né? O que acontece? O 10 que está dividindo, ele vai ser jogado para cima multiplicando. Então vai ficar 2.700 sobre TM igual a 75 por 25 mais 240 por 40, né? Aí, olha só, fica 2.700 sobre TM igual 75 por 25 dá 3, né? 3. 240 por 40 vai dar 6. Então vai dar 9. Então vai 2.700 sobre TM igual a 9. Se eu passar o TM multiplicando e passar o 9 dividindo, eu fico então com TM igual a 2.700. Está multiplicando 9, né? Ele passou dividindo sobre 9. Ou seja, TM é igual a 300. Então, a maneira mais rápida, né, mais direta de resolver o problema, sem ter que tirar o mínimo, né, e somar essas frações. Porque são frações e números, né, se você tirar o 10 aqui, no caso tirar esse zero, eles viram divisíveis, né? São divisíveis e resultam em resultados inteiros, em valores inteiros, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, ficou até mais fácil de resolver o problema do que eu tinha pensado antes, tá? Então vou salvar isso aqui e vou mandar lá para vocês lá no mural, tá bom? Tô só avisando, pessoal, amanhã de manhã, nós teremos a avaliação, tá? Vou aplicar a avaliação de vocês. Combinado? Então é isso, né? Até amanhã. Tchau, tchau.